permitir a exploração do espaço a longo prazo e proporcionar benefícios para a humanidade na Terra. Esta é a missão da ISS, ou Estação Espacial Internacional. Provavelmente o objeto mais caro já construído pelo homem. Um gigantesco laboratório científico no ponto mais extremo e remoto possível e ocupada continuamente desde novembro de 2000. A estação ISS é um empreendimento colossal e considerada uma joia da engenhosidade humana, e tornou possível que nós humanos tivéssemos uma presença contínua no espaço, realizando milhares de experimentos, avanços tecnológicos e científicos e, é claro, fornecendo insights fascinantes sobre os efeitos da microgravidade no corpo humano. Mas estamos nos aproximando do fim de uma era. E assim como as estações Mir e Skylab que vieram antes, a Estação Espacial Internacional terá um tenebroso fim, quando finalmente for retirada de serviço. O plano original da NASA é descomissionar a estação em 2030, colidindo intencionalmente o posto avançado em órbita no sul do Oceano Pacífico. Contudo, a estação é muito dependente da colaboração russa, e ainda vai demorar muito para essa situação mudar. Dmitry Rogozin, chefe da agência espacial russa Roscosmos, já disse que 2024 é o limite dessa colaboração e a Rússia deixará a ISS definitivamente, o que torna duvidoso o plano de seguir com a estação até 2030. Enquanto isso, os chineses estão desenvolvendo constantemente suas capacidades na órbita baixa da Terra e já possuem a sua própria estação espacial, a Tiangong. Sem a ISS, a China será o único país a dispor de uma estação espacial operacional. No entanto, a NASA não tem planos de construir uma nova estação espacial para substituir a ISS. A agência quer se focar no espaço profundo, em estações na órbita e em solo lunar, e deixar a órbita baixa da Terra para o setor privado tomar conta. E apesar de parecer uma decisão um pouco realista, já existem 2 projetos ambiciosos de estação espacial privada em andamento, e esperamos que se tornem realidade nos próximos 5 anos. Olá, bem-vindos ao Expansão Astronauta, eu sou o Jeff e hoje o assunto é estações espaciais. Gente, um assunto muito interessante, muita coisa vai acontecer aí nos próximos anos e é fato que a ISS está em rumo de aposentadoria. E o que vem por aí para substituí-la é impressionante em termos de inovação, tecnologia e capacidades. Eu vou cobrir sobre 2 novas estações privadas que já estão em desenvolvimento e construção. Eu vou cobrir em grandes detalhes e por isso não dá para ser feito em um único vídeo. Então, primeiramente, eu vou falar sobre a estação Orbiter Reef, uma estação gigantesca sendo construída pela Blue Origin, Sierra Space, Boeing, dentre outros. E depois, num outro vídeo, vou falar sobre a estação Axiom Station, uma estação sensacional, que já está bem avançada, cuja liderança é em grande parte constituída por ex-funcionários da NASA. Então, se ajeita aí e solta a vinheta. A Blue Origin e a Sierra Space anunciaram sérios planos para a construção do Orbiter Reef, uma estação espacial desenvolvida e operada comercialmente a ser construída na órbita baixa da Terra, e abrirá o próximo capítulo da exploração e desenvolvimento humano no espaço. Essa estação não é só ambiciosa, como envolve uma grande participação internacional, fato pelo qual podemos chamá-la assim de Nova Estação Espacial Internacional. Esta é uma estação que não só será capaz de substituir a ISS em termos de volume, em termos de capacidade de tripulação, em termos de inovação tecnológica, mas na verdade, esta estação pode inclusive ofuscar a ISS. Até o final de 2030, o Orbiter Reef será substancialmente maior do que a ISS já foi, realizando muito mais trabalhos e pesquisas.
Agora, devido à lentidão intrínseca e irritante da Blue Origin, muitos questionam se esta estação pode ou não ser concluída no prazo, especialmente dentro de 5 anos ou mais. Mas o diferencial agora é a empresa Sierra Space, a qual é a força motriz, a força operacional por trás desta estação. Apesar da Blue Origin ter uma enorme quantidade de capital necessária para completar esta estação, a Sierra Space levantou 1,4 bilhão de dólares de capital privado de fontes ao redor do mundo para iniciar esta estação. Isto é, na verdade, um recorde de investimentos de empresas privadas para um projeto espacial, demonstrando que há muita confiança nesta estação. E há, sim, muitas razões para se estar confiante. Sobre isso, deixe-me explicar esta estação em detalhes. O Orbital Reef é uma estação modular, e cada bloco de módulos consiste em 5 componentes principais: o módulo central, o módulo de pesquisa, o módulo de vida, o mastro de energia e, finalmente, o módulo Node. Mas o que tudo isso significa? Bom, o módulo central é o coração da estação e será construído pela Blue Origin. Ele fornece utilidades e suporte de vida para a estação, e tem 7 metros de diâmetro para se encaixar no foguete New Glenn da Blue Origin, foguete qual previsto para fazer seu primeiro teste em 2023. O módulo de vida fornece um habitat primário da tripulação e também espaço para convivência, pesquisas, exercícios e outros serviços. É uma quantidade enorme de espaço, 300 metros cúbicos. Mas o mais importante é a forma como este espaço é disposto. São 27 metros de comprimento por 27 metros de diâmetro. Esse tipo de espaço é algo que simplesmente não existe na ISS. Uma porção de salas para se trabalhar, uma quantidade enorme de espaço para viver e operar, ou seja, algo que outras estações simplesmente não oferecem. E a superfície externa do módulo de vida é resistente não apenas à radiação, mas também a micrometeoritos e outros tipos de pequenos detritos espaciais que eventualmente possam impactar a estação. Cada um dos mastros de energia nessa estação modular é de responsabilidade da Blue Origin e fornece mais de 100 kW de energia para a estação, o que significa que a cada nova massa de energia que você adiciona, obviamente adiciona outros 100 kW, usando tecnologia solar de ponta muito mais avançada do que está em uso atualmente na ISS. O módulo de pesquisa, o qual ainda não foi determinado quem vai construir, provavelmente a Sierra Space, é um projeto fantástico. Este vai ser um laboratório exclusivamente dedicado a trabalhos científicos que só podem ser feitos em microgravidade, como a impressão biológica em 3D e pesquisas de materiais. Terá uma instalação de física quântica e também um habitat para vários tipos de experimentos biológicos. Há uma enorme variedade de serviços disponíveis neste módulo científico para uso da NASA, ESA, a Agência Espacial Japonesa ou qualquer outra empresa ou pessoa que queira alugar o espaço. O último componente é o Node, a parte mais simplista da estação, mas obviamente uma das mais vitais. Este módulo fornece um ambiente pressurizado para permitir que os astronautas e equipamentos passem para outros elementos da estação. É um airlock para caminhadas espaciais EVAs, e este terá também 2 portas de ancoragem para até 2 espaçonaves visitantes. Então, esta é a configuração da estação para começar até 2027. Teremos um módulo científico, um módulo central, um módulo de vida, um mastro de energia e um node para entrar e sair da estação, formando um bloco de módulos conectados. E somente este bloco é aproximadamente 2/3 do tamanho da ISS. Mas como você pode ver neste diagrama, até 4 deles serão adicionados em meados da década de 2030. O que significa que estaremos olhando para algo muito maior do que a ISS, com muito mais capacidade de tripulação e muito mais pesquisa poderá ser feita a bordo. Este é um projeto extremamente ambicioso. Agora, dado o quão ambicioso este projeto é, algumas pessoas podem ficar um pouco céticas com o quanto ele é dependente da Blue Origin, uma organização que após mais de 20 anos ainda tem que enviar alguma coisa para a órbita.
Afinal de contas, um módulo central e um mastro são necessários para a geração de energia, suporte de vida, radiadores de calor, armazenamento de consumíveis e a computação de alta potência também estará no módulo central, fornecendo essencialmente um sistema de computação semelhante ao da Amazon para esta estação, permitindo que ela faça uma grande auto-reparação e auto-manutenção, algo que impede que os astronautas façam grande parte do seu trabalho científico. Se eles realmente puderem fazer isso, em pouco tempo, essa estação será muito mais eficiente do que a ISS já foi. No entanto, como já falei, muito disso depende da Blue Origin. Mas aqui está o porquê estou otimista. Em primeiro lugar, o suporte da Sierra Space será instrumental. Simplesmente, eles não podem ter sucesso sem a ajuda da Sierra Space. Mas além disso, eles têm muito mais apoio internacional também, incluindo a Agência Espacial Japonesa. Agora, é importante notar que a Sierra Space tem um foguete H-3 japonês que está sendo construído em conjunto entre a Agência Espacial Japonesa e a Mitsubishi, um foguete capaz de implantar a grande maioria dos componentes da estação espacial. Este foguete é capaz de transportar até 8 toneladas métricas até a órbita de transferência geossíncrona e certamente pode implantar um módulo de vida, simplesmente porque tem um diâmetro de carenagem de 5,27 metros, grande o suficiente para qualquer coisa na estação, com exceção, é claro, do módulo central. E a propósito, eles têm um plano de backup em caso o foguete New Glenn não entre em operação, criando um módulo central adequado para ser implantado por uma carenagem de 5 metros. Mas o que torna extremamente importante e extremamente significativo a colaboração com a Agência Espacial Japonesa, ou a JAXA, é o fato dessa estação começar a tomar forma como uma estação espacial internacional. O foguete H-3 tem muita semelhança com o foguete Vulcan Centaur da ULA. É alimentado por 2 ou possivelmente 3 motores principais que funcionam a hidrogênio e oxigênio líquidos, e 2 ou 3 boosters laterais a combustível sólido, dependendo da configuração desejada. Mas o importante sobre este foguete é que o seu tamanho de carenagem permite que ele carregue o Dream Chaser. Também há veículos que a Agência Espacial Japonesa está projetando agora especificamente para uso em suporte e reabastecimento de estações espaciais. E não apenas para estações espaciais na órbita baixa da Terra, mas todo o caminho para o espaço lunar até a estação Gateway. Em muitas maneiras, o que acontece agora é que o Orbital Reef está sendo configurado como um ponto intermediário entre a Terra e a Lua, para garantir fornecimento, manutenção, reabastecimento e outros serviços que sejam oferecidos por veículos projetados especificamente para este fim. O mais notável desses veículos é o HTV-X, um veículo projetado especificamente para reabastecimento e operações de longo prazo. Pode transportar uma carga útil pressurizada de até 4 toneladas de volume ou quase 2 toneladas de volume não pressurizado, cerca de 78 metros cúbicos de espaço. Agora, de fato, não é uma quantidade tremenda em comparação com algumas outras naves de reabastecimento por aí. Mas a sua resistência de design é o que é realmente importante. Não apenas pode sobreviver por 6 meses quando ancorado na estação espacial, mas também pode ser sustentado por até 1 ano e meio depois de partir da estação espacial, o que significa que o veículo pode suprir as necessidades do Orbital Reef, então reabastecer e obter novos suprimentos para o portal lunar Gateway ou outros destinos e continuar a operar por 18 meses uma missão após a outra, até que finalmente retorna na atmosfera da Terra. Apesar de não ter muita reutilização aqui, nem uma tremenda capacidade de carga útil, ainda assim, a resistência dessa nave e sua capacidade de realizar um grande número de missões secundárias após a sua missão inicial de reabastecimento é de fato realmente muito impressionante. E esta é uma nave projetada para trabalhar especificamente em conjunto com o Orbital Reef
assim como a ISS. Outro veículo de lançamento recomendado para o Orbital Reef é o Ariane 6. Este também tem uma carenagem suficientemente grande para acomodar tudo na estação. Novamente, com exceção do módulo central, assumindo que eles decidam ficar com uma configuração de 7 metros. Ele também pode carregar o Dream Chaser ou carregar praticamente qualquer coisa que precise ir até a estação. Além disso, eles também têm um veículo de transporte não tripulado, projetado especificamente para ir às estações espaciais e para ser usado na transição da órbita abaixo da Terra para a órbita lunar. Este é o veículo CLTV que está sendo projetado pela Airbus. E a propósito, esta nave é chamada de Cruzador Lunar. Eu simplesmente adoro esse nome. Em 28 de janeiro de 2021, este veículo foi premiado com um estudo para execução de missões lunares fornecendo logística ao Gateway, tal como suprimentos, carga para combustíveis ou reabastecimento em órbita lunar e o Gateway. De fato, este veículo em particular foi destacado pela Blue Origin e Sierra Space para fornecer suporte para o Orbital Reef, e como você pode ver, é totalmente integrável com o módulo de serviço da Agência Europeia na espaçonave Orion. Este é um veículo que fornecerá reabastecimento não apenas às órbitas terrestres baixas, mas também especificamente para a órbita lunar. E mais uma vez, o Orbital Reef pode servir como um ponto médio. Um ponto onde este veículo pode deixar suprimentos, pegar mais suprimentos e transferi-los para a órbita lunar, estabelecendo um sistema logístico Terra-Lua diferente de tudo que já vimos, e diferente de qualquer coisa que esteja sendo planejada pelos chineses. Agora pense neste cenário por um instante. Você tem o Dream Chaser, que é uma espaçonave reutilizável trazendo suprimentos para o Orbital Reef. E então, você tem o Cruzador Lunar transferindo esses suprimentos para o espaço lunar. Se exigiria muito menos ΔV e, por consequência, muito menos combustível para ir do Orbital Reef ao espaço lunar, em vez de fazer toda a missão em um único lançamento. Isso permitiria que o Cruzador Lunar fosse usado várias vezes, transferindo suprimentos do Orbital Reef para a órbita lunar ou mesmo para bases lunares quase que indefinidamente. Este é um sistema logístico muito impressionante e tomando forma com um grande número de parceiros internacionais. Parceiros que excluem Rússia e China. Seria interessante vê-los incluídos nesta logística, mas eles deixaram muito claro politicamente que isto não vai acontecer tão cedo. Em todo caso, essa estação pretende revolucionar completamente toda a experiência de caminhada espacial ou EVA, com uma nave espacial de uma única pessoa. Em vez de ter de lidar com um volumoso e desajeitado traje espacial EVA, difícil de trabalhar, você vai ter seu próprio sistema de suporte de vida autônomo, seu próprio sistema de propulsão e braços robóticos para manipular o equipamento necessário no exterior da estação com muito mais facilidade. Os braços serão realmente projetados especificamente para trabalhar em conjunto com tudo na estação. Isso pode tornar o processo de EVAs muito mais fácil e também substancialmente muito mais seguro. Agora, a versão básica dessa estação, a qual já mostrei, inclui um módulo de vida, um módulo científico, um módulo central e etc. E tudo isso pode ser implantado com apenas 3 lançamentos. Exatamente isso. Meros 3 lançamentos pode colocar este bloco de estações em operação. Essa é uma das razões pelas quais a Sierra Space está tão otimista sobre as suas capacidades para colocar esta estação em funcionamento em 5 anos. O que é fantástico porque o sentido de urgência em obter um substituto eficaz e viável para a ISS tornou-se muito mais sério ultimamente. Precisamos de uma outra estação na órbita terrestre baixa, porque pense bem, à medida em que se aumenta a pressão sobre Putin e a Federação Russa e que eles se sintam encurralados, numa decisão impensada, eles podem sair definitivamente da ISS e remover o módulo Progress que mantém a estação na órbita correta, o que seria um verdadeiro desastre. E mesmo que isso pareça extremamente autodestrutivo para a Roscosmos já perdeu a grande maioria de seus clientes de qualquer maneira. Infelizmente, eles já estão em uma espiral descendente.
Em todo caso, Rogozin reafirmou o compromisso da Roscosmos com a ISS e a NASA até 2024, o que é um alívio, mas quem manda no final é o presidente Putin, e devemos considerar uma questão nesse jogo de xadrez. Os chineses poderiam facilmente oferecer à Rússia um espaço a bordo de sua estação espacial para continuar seu trabalho na órbita baixa da Terra sem muitas interrupções. Seria realmente uma transição bastante suave começar a enviar cosmonautas para a estação chinesa em vez da ISS, o quanto a Roscosmos realmente precisa da ISS. Isso é algo que eu prefiro não apostar, mas a sorte está lançada. No próximo episódio, vamos ver sobre uma outra estação. Eu vou falar sobre a Axiom Station, uma estação projetada para realizar as mesmas coisas e também envolvendo parceiros internacionais. Enquanto isso, se você quiser apoiar o Expansão Astronauta, o link está na descrição do vídeo. Gente, eu não gosto muito de misturar política com espaço, mas diante da situação, isso torna-se quase que inevitável. Lógico que não sabemos o que se passa na cabeça do presidente Putin, mas esperamos que isso tudo acabe logo e a Rússia volte a ser um parceiro fundamental na exploração espacial. Afinal de contas, apesar das diferenças e ambições, no final somos todos humanos. Por isso, o sucesso recente da Boeing Starliner é fundamental para a continuidade da ISS, porque esta nave, assim como a Progress da Rússia, também pode ajustar a órbita da Estação Espacial Internacional. Então, mantenham-se informados, mas sejam críticos em relação ao espaço. Até a próxima. I'm taking the world, you'll see.